Ministros do Supremo Tribunal Federal trabalham para concluir o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela suposta trama golpista ainda em 2025. O objetivo é evitar que o processo interfira no cenário eleitoral de 2026. A estratégia envolve ajustes na agenda da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo caso, e a concentração das análises no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação. Segundo a Folha de São Paulo, em matéria assinada por César Feitosa, o plano dos ministros é que o julgamento ocorra até o primeiro semestre deste ano, ou, no máximo, no início do segundo. A intenção é permitir que eventuais recursos sejam esgotados ainda em 2025, garantindo que qualquer penalidade aplicada a Bolsonaro seja cumprida antes do início da campanha eleitoral de 2026. Para o renomado advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, o processo pode ser julgado até agosto e setembro deste ano, explicando que o STF deverá lidar rapidamente com as oitivas das centenas de testemunhas, estabelecendo um prazo de 30 dias. A afirmação foi feita durante entrevista ao ICL Notícias no último dia 3 de fevereiro, quando ainda se discutia o prazo para a PGR oficializar a denúncia. E se sair a denúncia, então, ainda no mês de fevereiro, você imagina que é possível concluir o julgamento ainda no ano de 2025? Porque tem que ouvir, tem um número, né, de testemunhas que cada réu, né, porque daí eles vão se transformar em réus. São 40, né? 40 indiciados. Denunciados, podem ser denunciados. Podem virar 40 denunciados, cada um pode indicar 8 testemunhas, se não me engano. E isso... 13, é isso? É importantíssimo que você pergunta. Pelo seguinte, cada fato tem direito a 8 testemunhas. A cada fato. São 40 são 40 réus e 10 fatos. É um caminhão de testemunha. Só que no mensalão, o Supremo estabeleceu uma forma de agir. É muito importante isso que você pergunta. Que é o seguinte, vamos que sejam 500 testemunhas. Você pensa, acabou o mundo. Quem vai ouvir 500 testemunhas? Não é assim. Houve em 30 dias que o Supremo Tribunal, no julgamento do mensalão, através da época do julgamento do presidente Joaquim Barbosa, estabeleceu que as testemunhas podem ser ouvidas por juízes auxiliares ou por juízes das varas onde as pessoas moram. Então, assim, em 30 dias podem ser ouvidas 500 testemunhas. Entendeu, Rodrigo? Entendi. O tanto que é importante você estar perguntando, que assim, o ministro do relator vai dizer o seguinte, olha, tem aqui 500 testemunhas. Os relatores, os juízes federais das varas tais e quais, têm 20 dias para ouvir essas testemunhas. E vão ser ouvidas em 30 dias. Ou seja, a instrução desse processo, isso é que é importantíssimo que as pessoas percebam. A instrução desse processo, ela vai ser muito rápida. Por quê? Repito, você bem perguntou. Ainda que sejam 500 testemunhas, elas podem ser ouvidas em 30 dias. Sem prejuízo ao direito de defesa, a plena defesa, nada. Aí depois, claro, a defesa vai ter o direito de fazer perícia, disso. Não tem perícia a ser feita. Esse processo já tem 531 condenados. Ou seja, a materialidade, ela já está amplamente comprovada. As preliminares que já foram levantadas pelos mais diversos advogados, salvo se surgir uma coisa completamente nova, não vai surgir. Eu sou advogado criminal, só faço isso na vida. Ou seja, a materialidade está comprovada, as perícias, não existe perícia a ser feita nesse caso, está tudo lá posto, já foi julgado já. As preliminares já foram decididas, a competência já está decidida pelo Supremo Tribunal Federal. O que vai agora é ter que comprovar a autoria. O doutor Bolsonaro tinha alguma coisa a ver com essa história ou ele estava brincando? Entendeu? A doutora Michele, quem seja, o general Braga Neto, ou seja, gente, esse processo poderá estar julgado. Inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso fez uma manifestação correta, técnica, há mais ou menos uns 20 dias, que em havendo denúncia ele dará prioridade nesse julgamento. Prioridade significa o seguinte, vamos julgar. Sabe quanto tempo demora para julgar esse caso? Sinceramente, com a experiência que eu tenho no Supremo Tribunal Federal, eu sou advogado no Supremo, não parece não, eu tenho 40 anos de advocacia.
Se você colocar esse processo para julgar no Supremo, ele pode ser julgado até setembro, agosto. Então esse ano ainda, não. Chico, esse ano ainda deve sair. Seguramente. Acho que até o Natal sai esse julgamento. Muito antes até. O próximo passo será a decisão sobre o acolhimento ou rejeição da denúncia. Caso aceita, Bolsonaro e os demais citados se tornarão réus e precisarão apresentar suas defesas. O processo seguirá para a fase de depoimentos e produção de provas antes do julgamento definitivo pela primeira turma, composta por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Porém, segundo informação da colunista Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo, ministros do STF contestam a decisão de Moraes e querem levar o julgamento pelo plenário do tribunal. Confira a explicação da própria colunista para o canal UOL sobre este impasse. Quem cobre a área do direito sabe, né, Fabiola, que você tem os fatos, você tem as provas, mas você tem o juiz. Né? E o juiz resolve dar ou não um peso grande a essas provas e a esses atos. O que a gente tem já líquido e certo é que a maioria dos juízes da Suprema Corte, pelo histórico do julgamento dos réus do 8 de janeiro, estão dando um peso muito grande para qualquer prova, para qualquer indício que indique que houve uma tentativa de se abolir o Estado Democrático de Direito no país. Então, você pode achar que isso não tem nada demais, apesar da prova, e você pode dar um peso grande. Eles estão dando esse peso. Então, vamos falar claramente, a condenação do Jair Bolsonaro já é dada, como o José falou, como favas contadas, assim como a do Lula era também. Né? Todo o universo político trabalhava com o calendário de quando o Lula seria preso. E agora é a mesma coisa. As pessoas sabem, o universo político inteiro entende e espera uma condenação. Bom, mas como é que vai ser esse julgamento? Porque a forma desse julgamento ela é decisiva. Mesmo que o Bolsonaro seja condenado, se ele tiver um julgamento na primeira turma com votos unânimes e pouquíssimas divergências, vai entrar para a história de um jeito. Se ele for para o plenário com divergências mais profundas, com debates mais acalorados, com contraponto, ele vai entrar para a história de um outro jeito e ele vai permitir uma atuação política dos aliados de Bolsonaro de uma outra forma. É só a gente se lembrar de quando o Mensalão foi julgado, foi tudo 10-1. O voto vencido era sempre o do Lewandowski, basicamente. Mas quem ficou para a história foi o Lewandowski. O que ganhou luz em perspectiva histórica foi o contraponto feito pelo Lewandowski. Então, para a gente ver a importância que tem um julgamento que tenha essa divergência explicitada, que tenha esse tipo de embate. E é isso, os ministros, tem ministros, pelo menos 3 ministros importantes, bom, todos são importantes, mas 3 ministros do Supremo Tribunal Federal bem contrariados com essa decisão do Alexandre de levar para a primeira turma. Eles falam, réus do 8 de janeiro foram julgados no plenário. É um ex-presidente da República, tem ampla repercussão. Por que limitar esse julgamento a uma turma? Não tem sentido algum. As regras permitem? As regras permitem. O regimento do Supremo foi alterado em 2023, dizendo que casos penais podem ser julgados e devem ser julgados pelas turmas. Mas as regras também permitem que ele seja julgado pelo plenário. Então, aqui não é uma questão de regra, é uma questão de decisão do Alexandre de Moraes, que está causando um incômodo grande em alguns ministros da Suprema Corte. Os advogados do Bolsonaro devem pedir que o processo seja levado ao pleno, tem ministros defendendo, aí agora a gente vai ver qual vai ser a correlação de forças e o que o Alexandre de Moraes vai decidir como palavra finalíssima, né? A tendência dele é deixar na turma ele vai ter menos contestação, seguramente, vai ter menos debate, vai ter menos divergência, vai ser mais célere, vai ter menos audiência, porque a audiência cresce quando tem briga e quando tem divergência, e, portanto, eu acho que é a preferência dele, ele já explicitou isso, né? Já decidiu que vai ser lá. Mas vai ter questionamento e os ministros da turma podem, inclusive, votar para levar o caso ao plenário. Vamos ver como é que isso é costurado internamente no Supremo, né? Agora, inquestionavelmente, uma decisão de plenário tem um peso diferente, político diferente
da decisão de uma turma, né? A decisão de uma turma ela é tão válida quanto a decisão do plenário, mas o peso é diferente. E será que, ô Mônica, diante dessa reclamação, Alexandre de Moraes pode mudar isso? E voltar atrás? E, de repente, colocar isso para plenário? Eu acho que depende muito da pressão interna, né? Se ele perceber que a pressão vem de um ministro, dois, eu acho que aí não, eu acho que ele deixa na turma. O Alexandre, apesar de falarem, ele se comporta como imperador e etc., não, ele costura muito bem dentro do Supremo para ter a sua posição endossada, apoiada por outros ministros, né? Ele não passa o trator em cima dos ministros, então ele é algo que a gente vai ter que ver como isso cresce ou não dentro do Supremo, né? Se tiver uma pressão grande, se tiver mais ministros apelando a ele, eu acredito que ele pode mudar, sim, de opinião. Não é o que a gente vê hoje, né? Hoje está decidido, está anunciado, vai ser na primeira turma e ponto final, né? Mas começa a ter essa inquietude, começa a ter esse questionamento, os advogados do Bolsonaro vão atuar também, e aí eu acho que tem alguma chance, embora remota, de isso ser alterado.